André, em um mundo cercado por ateus militantes e nihilistas, no contexto da nossa geração, como devemos e podemos anunciar de forma efetiva as boas novas de Cristo para essas pessoas? Bom, obrigado a quem fez a pergunta. Foi interessante. O pastor Erling. Perdão. Erling. O pastor Erling, na sua fala, deu alguns conselhos bem interessantes sobre como nós devemos anunciar a verdade em amor, né? E os ateus militantes, por mais que sejam, conforme eu criei uma incoerência, né, devem ser alvos também do nosso amor, enquanto nós expomos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós não fomos chamados a vencer debates, a humilhar pessoas, a deixar as pessoas com a cara no chão, né? De forma que nós possamos vitoriosamente estufar o peito e falar, nós vencemos, né? O nosso grande objetivo é alcançar o coração das pessoas. E nós não somos capazes de fazer isso quando nós adotamos uma postura meramente beligerante, quando nós declaramos guerra contra as pessoas. Os nossos inimigos, conforme nos instrui o apóstolo Paulo, não são de carne e sangue. Os nossos inimigos são de natureza e ordem espiritual, são demônios, Satanás e os seus anjos. Esses são os nossos reais inimigos. Ateus militantes ou aderentes a quaisquer outras filosofias ou ideologias não são os nossos reais inimigos. Eles são usados, sim, né, pelos nossos inimigos espirituais, mas eles não são os nossos inimigos. Assim como Deus teve compaixão de nós, sendo nós maus, sendo nós incoerentes, sendo nós uma vergonha, nós também devemos ter piedade e misericórdia das pessoas que estão no erro e anunciar para elas o Evangelho com amor, com mansidão, né? A ver se porventura, como nos diz o apóstolo Paulo na sua segunda carta a Timóteo, Deus lhes considerar o arrependimento para a vida. Legal, maravilha. Pode complementar. Deixa eu só dar uma adenda aqui o que o reverendo André falou. Assim, na questão de apologética, eu tenho pensado ultimamente que boas perguntas são melhores do que afirmações, né? Então, se você for uma pessoa sagaz e lançar boas perguntas em determinado ambiente, você pode lançar uma pergunta que vai, de certa forma, gerar uma certa inquietação na alma da pessoa. Então, por exemplo, você tem lá no seu trabalho um ateu militante, niilista, como foi dito na palestra do pastor André, e de repente, do nada, você joga uma pergunta do tipo, se a sua vida acabar agora, o que vai acontecer com você? E sai da sala. Deixa o miserável pensando durante 3 dias, 2 dias. Aquilo vai ressoar no coração dele. E aí, como disse o André, nós cremos que a nossa responsabilidade é pregar a palavra do Senhor, né? E aí nós podemos usar de boas estratégias. Uma delas é boas perguntas, né? Então, pense em boas perguntas que pode, de certa forma, não só cativar a audiência, mas também, de certa forma, trazer inquietação. E aí você vai ver que essa pessoa que não quer saber do Evangelho, ela vai querer resposta para essa pergunta, e aí você entra com o Evangelho, e aí, como dizia Spurgeon, é um leão, né? Assim que você abre a jaula, deixa o leão, que é o Evangelho, fazer o trabalho dele, que é converter os corações. Excelente, excelente. Reverendo, você poderia falar um pouquinho mais sobre o malefício da graça comum é refrear o mal? O benefício? Que está malefício. Não, o benefício em refrear o mal, né? Ok. Então, existe benefício. Então, vamos pensar assim, a manifestação da graça comum refreando o mal. Quando você tem, por exemplo, ninguém gosta de um radar, né? Então, quem direto você pega no radar aí, você passa 60, o radar é de 40. Aí você fala, mas que miserável, quem foi esse enviado de Satanás que colocou essa lei? É graça comum, por quê? Porque se você passa 80 numa via, por exemplo, de escola, você vai ver que aquele radar, de certa forma, vai refrear atropelamentos, acidentes. Então, nós temos bons benefícios da graça comum, né? Entender que o Senhor se faz disso. A gente, às vezes, tem uma ideia muito equivocada de que Deus não pode, em sua graça comum, abençoar e usar ímpios para o benefício do crente. E o Senhor faz, né? Então, eu citei aqui Djavan. Djavan é uma bênção, né? Eu cresci ouvindo Djavan e fui extremamente, assim, não vou dizer que eu fui abençoado pelo Djavan, né? Mas as letras dele me ajudaram bastante, me ajudaram a ser uma pessoa, né, mais reflexiva, né, a conquistar minha esposa. Então,
A graça comum, ela atua nesse sentido. Assim, qual foi a restrição do mal? A restrição do mal é porque eu não nasci para ser solteiro, o Senhor sabe disso. Então, restringiu esse mal na minha vida, me dando a bênção da minha esposa. Então, tem muitos benefícios, né? Os benefícios da graça comum em restringir o mal. Então, a gente poderia aqui ficar citando vários benefícios, né? Remédios, por exemplo, né? Alguns tratamentos medicinais que você vai ver que o Senhor abençoou o homem de forma positiva. O homem agiu desenvolvendo bons remédios, tratamentos, e como que isso restringe, por exemplo, o avanço de algum tipo de doença, ou pode trazer um certo alento nos últimos dias de vida, no meio de dor, pode trazer, por exemplo, a gente pega câncer, por exemplo, no estágio terminal, a pessoa vai usar morfina. Então você pensa assim, poderia ser pior se não fosse a graça comum, tá bom? Então, existe benefício, né? Não malefício, né? Existe benefício de restringir o malefício. Aquele que escreveu malefício aí, por favor, viu? Tô brincando. André, como pode Eclesiastes ter tantas conclusões horizontais sobre a vida e ainda assim fazer parte do cânone bíblico? Interessante. Interessantíssimo. Antes de responder a pergunta, o pastor aparentemente é um especialista em Djavan. E depois eu vou perguntar para ele em particular o que significa aquela música do Djavan que diz: Pai, mãe, ouro de mina, coração, desejo sina, por altina jaz. Que viagem, não entendo nada dessa letra. Enfim. Mas voltando à pergunta. Djavan era corintiano. Tá. Pergunta interessante sobre a canonicidade de Eclesiastes, né? Eu acho que a resposta para essa pergunta passa por uma reflexão a respeito da estrutura do livro. Tá? Antes de dar uma resposta mais completa, né, eu preciso apenas afirmar 2 pontos que eu acho que são importantes para mim aqui. Primeiro, é que eu creio que a autoria de Eclesiastes não é uma questão relevante nem para a interpretação do livro, nem para a canonicidade dele. Eclesiastes não é canônico porque foi escrito por Salomão. Nós temos muitos livros no Antigo Testamento que têm autoria anônima. Por exemplo, Josué. Quem escreveu Josué? Não sei, não faço a mínima ideia, mas está no cânon. Quem escreveu Samuel? Não faço a mínima ideia, mas está no cânon. A questão da autoria para os livros do Antigo Testamento, de forma geral, não são questões relevantes, sobretudo no caso dos livros históricos, né, para sua inserção no cânon, tá? Esse é um ponto importante. Outro ponto importante que eu quero levantar aqui, agora sim tem a ver com a estrutura do livro de Eclesiastes, né? Conforme eu creio, o livro de Eclesiastes é um livro que eu chamaria de polifônico. Polifônico. É um livro bivocal. O que eu quero dizer com isso? É um livro em que se ouvem 2 vozes. A voz do Kohelet, o sábio que fala, mas há também uma segunda voz que introduz o discurso, que depois o fecha no fim, né? Há um epílogo e um prólogo que são oferecidos por uma segunda voz. E essa não é uma teoria minha, não é uma proposta minha, né? É uma proposta bastante comum, inclusive entre evangélicos, conservadores, ortodoxos, tá bom? Eu não estou propondo nada aqui de liberal, não, tá? É uma proposta bem conservadora, por sinal. Conforme essa proposta que eu sigo aqui, o discurso do Kohelet é introduzido lá no começo. Vocês podem perceber que Eclesiastes começa com as seguintes palavras: palavras do pregador, né? Filho de Davi, rei em Jerusalém. Aqui o Kohelet, o pregador, é introduzido em terceira pessoa, alguém falando do Kohelet. Depois começa o discurso do Kohelet propriamente dito em primeira pessoa. Eu, o pregador, fui rei em Jerusalém. Ele fala em primeira pessoa. E no fim, uma voz retoma o discurso e volta a falar do Kohelet em terceira pessoa, né? O Kohelet disse isso, isso e isso, tá? Então, há 2 vozes que se ouvem. Uma voz que introduz o discurso, a voz de quem faz o discurso no miolo do livro, e depois aquela primeira pessoa retoma a palavra e faz uma conclusão avaliando o discurso do Kohelet. Eu acredito que a estrutura de Eclesiastes é semelhante à estrutura do livro de Jó, por exemplo, em que nós temos uma introdução e um fechamento. E no miolo do livro, algumas discussões que são feitas. Como eu disse durante minha palestra, né, algumas discussões feitas em Jó são discussões feitas por pessoas que têm visões equivocadas a respeito de Deus, da vida e do mundo.
Os amigos de Jó falam muitas falsidades a respeito de quem Deus é e do que Deus faz no mundo. E conforme eu creio, esse é o caso de Kohelet também. À semelhança dos amigos de Jó, ele faz algumas reflexões independentes, algumas reflexões desassistidas, por assim dizer, e ele chega a conclusões que eu chamaria de heterodoxas. Só que essas conclusões às quais ele chega são reavaliadas por aquela voz ortodoxa que retoma a palavra no fim do livro. Tá? Então, basicamente, a Eclesiastes, como um todo, como uma obra una, é uma obra perfeitamente ortodoxa. Se nós entendermos que quem faz a introdução do livro, quem faz o fechamento do livro, é um representante da ortodoxia bíblica, do pensamento bíblico padrão que Deus quer que nós abracemos. Mas o miolo do livro em si, conforme eu creio, tá? Enfim, eu estou totalmente aberto a opiniões contrárias nisso, mas o miolo do livro em si foi composto por um sábio que não necessariamente seguia a tradição sapiencial de Israel, a tradição bíblica de fato. Legal, excelente. Reverendo, quer complementar alguma coisa? Não, é porque a gente vai entrar em discussões aqui. Verdade, não, mas, tem assim, muita mas o que o André controvérsia. falou é realmente, assim, existe duas linhas de interpretação. Uma que entende que, tanto é que começa em terceira pessoa e termina em terceira pessoa, o livro, né? E que entende que, e não tem dificuldade nenhuma em entender que não foi Salomão que escreveu, né? Eu já sou aberto a entender que sim, que foi Salomão que escreveu, e há vários indícios no texto bíblico que pode provar isso. Mas, como bem disse o André, essas duas posições em nada diminuem a autoridade e a canonicidade do livro. Tá? Então, são apenas, vamos dizer assim, elucubações, discussões de quem se debruça sobre o texto bíblico. E que, geralmente, a gente não traz, a gente brinca no seminário que a gente não traz as panelas da comida para a mesa. Né? Então, a gente não traz isso para cima do púlpito porque a gente entende que não, nesse momento não agrega. Mas em discussões em sala de aula, com pessoas que têm um treino teológico melhor, não tem problema nenhum. São questões exegéticas, né? São questões mais exegéticas. nesse sentido, né? Exato, exatamente isso. Só um rápido complemento também. Eu creio que essas questões, né, que às vezes não são tão conhecidas pelo público geral na igreja, podem passar para algumas pessoas a impressão de que nós estamos tentando, sei lá, introduzir o liberalismo teológico na igreja, e não tem nada a ver com isso, tá? Eu repudio veementemente o liberalismo teológico. Para quem não sabe, o liberalismo teológico é um movimento de pessoas que se debruçam sobre a Bíblia, mas não creem na Bíblia. Assim, em suma, seria basicamente isso. Muitos liberais, por exemplo, questionam a autoria de livros bíblicos em que o autor bíblico diz claramente, foi fulano que escreveu. Então o liberal diz, não foi fulano. Por exemplo, muitos liberais olham para as epístolas pastorais, né, Timóteo, Tito, e falam, não foi Paulo que escreveu. Mas o texto diz que foi Paulo. Um liberal não receia em falar que a Bíblia está errada, né? Um liberal, por exemplo, não recearia em falar que Cântico dos Cânticos não foi escrito por Salomão, apesar de o livro ser claramente atribuído a Salomão, né? Mas no caso de Eclesiastes, nenhuma atribuição de autoria é feita dentro do próprio livro em nenhum outro lugar da Escritura Sagrada. Então não é um artigo de fé essencial e inegociável que nós defendamos a autoria salomônica de Eclesiastes. Nós podemos defender, eu creio, né, que o autor do livro é outro, que não Salomão, desde que nós estejamos dentro dos parâmetros da Escritura. Exato, exatamente isso. Excelente. Reverendo, o senhor disse que quanto mais distante de Deus o homem está, mais irracional ele se torna. Mas, eventualmente, também há sabedoria em palavras de homens que não temem a Deus. Consideramos essa sabedoria como falsa ou também veio da parte do único pastor? Olha só, lembre que, vou pegar a frase aqui de Calvino que dizia que toda verdade é a verdade de Deus, mesmo quando dita pela boca de um ímpio. Então nós cremos que se existe verdade nesse mundo, mesmo que seja aquele pecador mais miserável, quando ele diz, é palavra de Deus, né? Se nós entendemos que a verdade está no Senhor. Então, nesse sentido, sim. Então, vamos entender que irracionalidade é no sentido de, até mesmo dentro daquilo que o André falou bem, né? Quando você pega Eclesiastes, você lê algumas passagens, você percebe um tipo de racionalidade. Por exemplo, ele dizer que é melhor você ser abortado do que você nascer. Você olha e fala assim, mas que loucura. Logo depois ele dá a explicação, porque a pessoa que nasceu teve vários males na vida, e a pessoa que não nasceu não passou por nada disso. Né? Então, existe verdade nisso? É verdade. Verdade. Né? Então, a irracionalidade é você, mesmo dizendo, e aí um ponto interessante,
Racionalidade, mesmo você dizendo coisas verdadeiras, aí vamos pegar aqui o que o André citou do liberal, né? O liberal se debruça sobre as escrituras, não crendo na autoridade divina para provar a não existência de divindade naquele texto. E em muitos momentos, nós que trabalhamos com as escrituras, que nos debruçamos, em muitos momentos, nós somos abençoados por alguns insights desses cabras. Mesmo que eles não creem em tudo que estão dizendo, eles nos dão boas informações. Né? Então, a gente entende esse sentido. A irracionalidade é no sentido de que, mesmo que a verdade se revela, você não consegue encontrá-la como verdade, ou você não é direcionado para a fonte da verdade. Isso não quer dizer que o ímpio não vai proferir verdade. Profere, e quando profere, a fonte de toda a verdade é do Senhor. Exato. Exatamente. Excelente. André, se devemos buscar tesouros nos céus e tudo conquistado nessa vida debaixo do sol é ilusório, qual seria a nossa motivação para estudar, trabalhar e até mesmo ser ativo em causas sociais? Ótimo. Respondendo de forma bem simples, a motivação primária nossa deve ser sempre a glória de Deus. Nós existimos para promover a glória de Deus no mundo. Nós somos criados à imagem de Deus, que significa que nós somos seus representantes autorizados. Deus nos ordenou que nós nos multiplicássemos, enchêssemos a terra, de forma que a sua imagem se espalhasse por todo mundo e assim a sua glória enchesse a completude da criação. O motivo pelo qual nós existimos é refletir a glória de Deus. Nós existimos para isso. Tudo que nós fazemos na vida, sem exceção, tem a finalidade última e mais fundamental de promover a glória de Deus no mundo. Nós devemos estudar, devemos trabalhar, devemos fazer tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Deus é totalmente glorificado quando eu trabalho de forma diligente para conseguir meu sustento, para sustentar minha família. Deus é muito glorificado quando eu estudo também com diligência. Enfim, nas minhas atividades corriqueiras e mundanas, digamos assim, né, Deus é totalmente glorificado quando eu faço tudo para Ele. Tá? O ensino bíblico de que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus não deve, de forma alguma, nos afastar dos nossos afazeres diários, do nosso trabalho, dos nossos estudos. Pelo contrário, o ensino de que nós devemos buscar, antes de mais nada, o reino de Deus, deve nos tornar os melhores funcionários, os melhores estudantes, os mais aplicados de todos, os mais diligentes de todos, porque nós vivemos, existimos para a glória de Deus e sabemos disso. O grande mal da humanidade ímpia, da humanidade incrédula, é que esses seres humanos foram criados para glorificar a Deus, e eles ou não sabem disso, ou de forma deliberada ignoram essa realidade. Mas nós fomos criados para Deus e sabemos disso, o que é um privilégio enorme, um privilégio gigantesco. Então, se você sabe que foi criado para a glória de Deus, faça tudo o que você faz para a glória de Deus. John Piper famosamente disse que nós devemos tomar até mesmo suco de laranja para a glória de Deus. Quando você reconhece que aquele suco de laranja delicioso que você toma, né, é fruto da graça de Deus sobre a sua vida, que Deus usa aquele suco para abençoar a sua vida, para satisfazer o seu apetite, para saciar a sua sede, você percebe que Deus está cuidando de você. E você toma aquele suco com um sentimento de profunda gratidão no seu coração. Esse deve ser o nosso caso em todas as áreas da nossa vida, sem exceção. Você deve saber, de forma absolutamente consciente, que o Senhor dos seus estudos é Deus. Ele colocou aquela faculdade específica na sua vida, porque Ele tem um propósito para isso. Ele quer ser glorificado enquanto você estuda. Você deve, portanto, estudar para a glória dEle. Você deve fazer tudo o que você faz para a glória dEle. Excelente. Não só pegando um gancho do André, assim, eu acho que essa pergunta é bem legal e, assim, parabéns pelas perguntas, né? Ninguém perguntando como é que eu tenho que encontrar meu namorado, tá legal as perguntas. Perguntas estão boas. É legal porque, assim, nessa resposta, um complemento aqui ao que o André falou, eu gosto muito de uma expressão que Lutero usava, que as nossas vocações são como máscaras de Deus. São formas que Deus revela a sua providência e cuidado pelo seu povo. Então, e pela humanidade em geral. Então, você se envolver em práticas sociais, tendo a motivação, a glória de Deus, em exercício da sua vocação, você está fazendo nada mais do que aquilo que Efésios 2:10 nos diz. Fomos salvos pela graça para a prática das boas obras,
as quais Deus preparou de antemão. E uma delas é o exercício correto da sua vocação. Se for de uma forma pública, que o Senhor assim o abençoe, né? Que seja para a glória dele, para a edificação dos outros. Excelente. Fazer 3 perguntas, uma para cada, e uma para os dois. Para você? Não, para mim. Hoje eu estou livre, Vamos lá, André. Cronologicamente, Provérbios vem antes ou depois? E Eclesiastes acaba com uma mensagem mais otimista no final ou não? Poxa vida. Mais otimista. Mais otimista. Então, vou começar pela segunda, que é mais fácil, né? Sim, com certeza, Eclesiastes termina com uma mensagem mais otimista, como o reverendo aqui brilhantemente expôs para nós, né? O que nós encontramos lá no final do livro é um discurso assim, perfeitamente ortodoxo, em conformidade com a Escritura Sagrada, um discurso segundo o qual Deus vai trazer a juízo todas as obras que nós pratiquemos, até mesmo as obras ocultas. Então, o tom que nós encontramos no fim do livro é um tom que é bem mais otimista do que nós encontramos no miolo do livro. Quanto à primeira parte da pergunta, né? Será que Eclesiastes foi escrito antes de Provérbios? É isso, né? Cronologicamente. Bom, depende, tá? Um erudito como Walter Kaiser, por exemplo, que assim, um erudito de um baita calibre na área de Antigo Testamento, defende que Salomão é autor de Eclesiastes, que é a posição do reverendo também. Se Salomão é autor de Eclesiastes, né, provavelmente Eclesiastes vem depois de Provérbios, porque provavelmente o livro foi escrito no fim da vida de Salomão, né? Agora, se Salomão não foi o autor de Eclesiastes, então Eclesiastes vem depois de Provérbios. Eclesiastes teria sido escrito por um outro rei da dinastia davídica, né, que não Salomão, tá? Então temos essas possibilidades aí. Excelente, excelente. O ramo da teologia é muito amplo, né? Demais. Tem muitas divergências, principalmente exegéticas. Reverendo, um cristão pode ter momentos de crise de fé e de quase niilismo, podemos dizer assim como o pregador, e também chegar no final da sua vida e dizer tudo envolve temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Não tenho dúvida disso, né? Vamos pegar aqui a posição reformada calvinista, né? Nós cremos que alguém pode... Aí deixa-me pegar aqui a Confissão de Fé de Westminster, que defende que um cristão ele pode cair, né, irremediavelmente em pecado, mas não da graça, né? Então, sim, é possível um crente viver em momentos de profunda tristeza, angústia, sofrimento, né, a ponto de duvidar até mesmo da sua salvação, duvidar da existência de Deus. Então, existem momentos da vida, e nós estamos aqui, a gente sabe isso, existem momentos que, nesse mundo caído, jamais nós vamos conseguir conviver o tempo inteiro no pico, né? Então, pode ser que hoje, você que está aqui, você está lá no fundo do poço. Aí você fala, mas como assim? Ontem eu estava igual Davi enfrentando um gigante, né? Estava batendo de frente de todo mundo, hoje eu estou igual Pedro, negando Jesus veementemente na frente de todo mundo. Então, eu creio que sim, é possível, né? É possível sim, e exemplo claro disso, nós temos vários personagens na Bíblia que experimentaram isso, né? Eu gosto muito da passagem Salmo 51, quando Davi é confrontado por Natã. Estamos falando aí do homem segundo o coração de Deus, que vai dizer que enquanto calou o seu pecado, não confessou, né? A expressão que ele conta no Salmo é que os seus ossos envelheceram, né? Então existia um certo sofrimento. Mas quando ele é confrontado, ele pede perdão e ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim: restitui-me a alegria da salvação. Né? Restitui-me a alegria da salvação. Ou seja, a salvação ainda existia, ela não foi perdida. Mas aquele ardor, aquela alegria, aquela felicidade, ela deixou de existir. Então, eu penso muito assim. Eu, por exemplo, fui criado num contexto evangélico, mas dos meus 14 até 20 anos eu dei aquela velha miguezada, né? Saída da igreja, né? E eu me lembro que, assim, em alguns momentos, em algumas situações que eu estava, de pecado mesmo, o pecado não era mais terrível, entenda terrível na dimensão.
por conta do temor. Em alguns momentos vinha, né, a lembrança da minha mãe, e tipo, né, o que eu estou fazendo aqui? Estou ficando maluco? E hoje eu olho e falo assim, era Deus cuidando, né? Mas eu vou dizer para você, eu perdi a salvação naquele momento? Acredito que não, mas eu não estava como deveria estar, né? E depois o Senhor foi tratando, e aí entra a questão da santificação. Então, eu gosto de pensar o seguinte, que, Wanderson, que a nossa salvação é como você está num poço de lama, você não consegue sair dali, e o Senhor graciosamente vem e tira você dali. Mas você continua com a sujeira no corpo. A santificação é você, juntamente com Deus, com os meios de graça, limpando essa sujeira. Pode ser que em alguns momentos essa sujeira ela aumente, né? Pode ser que em alguns momentos você tropece e caia novamente naquele poço de pecado, mas você não perde a salvação. Então eu creio que existem momentos em que nós podemos sim, né? Tem um livro muito legal do John Piper, que é, se eu não me engano, acho que é O Silêncio de Deus, que ele escreve sobre 4 personagens da história cristã. O Sorriso Escondido. O Sorriso Escondido de Deus, isso, Sorriso Escondido de Deus. Que ele fala sobre 4 personagens da história cristã, homens de grande produtividade teológica e que passaram por momentos de crises terríveis, né? Então, ele vai citar lá, se eu não me engano, o David Brainerd, vai citar o Spurgeon, vai citar o Milton, não sei se era o Milton. Eu sei que ele cita 4 e assim, e boa parte deles, pela própria descrição do que eles fazem, tudo, né? Era de ter sido carregado para a igreja em alguns momentos, né? E o Senhor graciosamente os utilizou. E pense no seguinte, meus queridos, de fato, é em momentos de crise que nós temos os melhores e maiores vislumbres da graça. Isso é impressionante, assim, acho que quem está aqui sabe disso. Não que Deus não se revele de forma graciosa, mas aí vamos pegar um texto, Eclesiastes 7. Existe mais aprendizado na casa onde há luto do que na casa onde há festa. É certeiro isso. Por quê? Você que já foi um velório, você sabe, meu querido, depende de como o morto morreu, você vai refletir na sua vida. Se ele morreu num acidente de carro e você anda igual um maluco no trânsito, você vai falar assim, opa, calma lá. Então a ideia do escritor de Eclesiastes 7 é justamente isso, ou seja, você numa festa, você perde a noção da dimensão do que é a vida, a seriedade da vida, mas na casa onde há luto, há choro porque a vida se foi. Então você começa a pensar naquilo que está sendo perdido, naquilo que não está sendo experimentado. Então, por exemplo, teve um domingo lá na igreja que nós fizemos 3 velórios num dia só, né? Foi um mês atrás aí. E eu lembro que no último cemitério que nós estávamos, eu e o reverendo Bruno, passou um pai com um caixão pequenininho de uma criança. Rapaz, aquilo ali, assim, foi o mais dilacerante dos 3 velórios. Mais dilacerante. Por quê? Porque eu sou pai. Então, olhar para aquele pai carregando a criança, você tem uma empatia do tipo, rapaz, deve ser doído demais. Você voltar para sua casa sem o seu filho. Então, a reflexão. Eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi abraçar minhas filhas e beijá-las. Tipo, deixa eu aproveitar mais as minhas filhas. Então, é possível sim. Eu creio que um cristão ele pode, em alguns momentos, passar por vales profundos. Mas lembre-se do Salmo 23, né? Aquele que nos conduz pelo vale é aquele que já cruzou o vale e nos espera do outro lado com a festa preparada, né? Exato. É importante pensar também que homens e mulheres de Deus também sofrem crises. Spurgeon sofria com depressão. Quando você lê 2 Coríntios, você observa Paulo, o coração pastoral de Paulo ali chorando pela igreja. E em 2 Coríntios 12, ele ora ao Senhor pedindo para que tire o espinho. E Deus diz não. E a minha graça te basta. E a pergunta é, o que é a graça para ela ser o suficiente? E o que é o poder para ele se aperfeiçoar em nossa fraqueza? Então haverá momentos da nossa vida que nós passaremos por depressões, talvez. Oraremos ao Senhor falando, Pai, tira. E a resposta dele vai ser, minha graça te basta. Mas a depressão machuca, mas a minha graça é suficiente. Um caso interessante de um personagem bíblico que passou por momentos de dúvidas é o João Batista. João Batista, no começo do ministério de Jesus, estava lá todo machão lá dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele. Mas os dias passaram e Jesus enviou 2 discípulos a Jesus para perguntar, Senhor,
o senhor realmente é aquele Messias que devia vir ao mundo? Né? Aquele homem que demonstrou tanta certeza de que Jesus era o Messias prometido, um pouco depois titubeia e mostra dúvida. Mas o testemunho de Jesus a respeito de João Batista nesse momento é formidável. Jesus diz: dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. Esse homem, com dúvidas, é chamado por Jesus de o maior homem que já viveu. Nós podemos sim ter dúvidas. Nós devemos apresentar as nossas dúvidas a Deus, devemos remetê-las ao nosso Criador sem medo, sem receio. Deus nos ama mesmo com as nossas dúvidas. Ninguém é chamado para ser uma espécie de robô ou de super-herói da fé. Nós somos humanos fracos que às vezes titubeiam, às vezes têm dúvidas, mas nós precisamos da assistência de Deus nesse momento, como João Batista teve a assistência de Jesus. Exato. E é interessante pensar também em Abacuque, né? Abacuque também teve dúvidas, porque não fazia sentido na cabeça de Abacuque, né? Senhor, não faz sentido o senhor mandar isso aqui, não faz. Dúvidas. Homens e mulheres sofrem dúvidas, né? Mandou o pior povo, né? Ô raça. Agora uma pergunta aos dois. Palmeiras tem mundial? Não, brincadeira. Não brincadeira. Mas, enfim. É visto no livro de Eclesiastes, Salomão e etc. Talvez nem foi Salomão, ok. Salomão foi salvo ou não? Por mais da vida que ele teve. Isso é uma pergunta minha, tá? Por mais da dúvida não, da vida que ele teve com as mulheres e tantas outras coisas. E aí? Uma pergunta teológica, obviamente, mas... Vamos nos ajoelhar, vamos orar e pedir para Deus a revelação da resposta dessa pergunta. Tá. Bom, como eu creio que Salomão não é o autor de Eclesiastes, né, eu não vejo nenhuma garantia bíblica de que ele tenha se arrependido no final da sua vida. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei. Se ele se arrependeu de coração, de forma genuína, ele certamente encontrou salvação, né? Agora, se ele permaneceu na dureza do seu coração, no pecado de idolatria, ele deu boas evidências de que ele de fato não tinha sido regenerado de maneira genuína, né? Porque um genuíno regenerado, por mais que possa incorrer, mesmo em alguns pecados graves, ocasionalmente, né, ele é reconduzido à fé, porque ele é dotado daquela fé perseverante que é a única fé que salva. Não existe um outro tipo de fé que salve, né? É a fé perseverante que vem de Deus. Então, se Salomão, ao longo da sua vida, não se arrependeu dos seus pecados, né, ele não deve ter encontrado salvação. Porém, talvez haja algumas evidências bíblicas de que em algum momento Salomão se arrependeu, né? Jesus parece citar Salomão favoravelmente no Sermão do Monte, tá? Embora ele não lide diretamente com essa questão, parece que a citação de Jesus é uma citação favorável a Salomão. Salomão é apresentado como um personagem bom, né? Quando o cronista relata a história de Salomão, ele não registra os seus pecados, o que pode dar a entender que Salomão, ao longo da sua vida, talvez tenha encontrado arrependimento, de forma que os seus pecados pudessem ser desconsiderados ou apagados, ou não devessem ser trazidos à tona, né? Talvez o cronista tenha mostrado esse respeito a Salomão por saber de um dado histórico a seu respeito que nós não conhecemos, né? Pode ser, mas eu estou tentando ler as entrelinhas da Bíblia, tá? A Bíblia, eu acho que em nenhum momento afirma que Salomão de fato se arrependeu. Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Então, para mim é mais fácil, né? Porque, assim, mas como eu creio que Salomão foi escritor de Eclesiastes, aí entendendo que as percepções e pensamentos, reflexões de alguém que chegou no final da vida, então para mim é mais fácil responder por conta do capítulo 12. Por mais que seja escrito em terceira pessoa, eu ainda vejo nisso. Mas Provérbios, por exemplo, se você não crê na autoria de Salomão, ele pode nos ajudar nisso. Em que sentido? Provérbios é uma coletânea de... boa parte da coletânea dos Provérbios foi escrito por Salomão e é conselhos de um pai para um filho. Então, são conselhos, por mais que sejam ditos em alguns momentos populares, mas são inspirados pelo Senhor, são conselhos que mostram que a sabedoria reside o quê? Salvação, o desenvolvimento da vida, reside debaixo do temor do Senhor, né? Então, assim,
pegando essa questão de analogia da fé, por mais que o André disse que a gente realmente não tem como afirmar com certeza, eu creio que Provérbios nos dá bons sinais de que sim, né? Mas, né? E assim, também tem outro lado. Eu, sinceramente, tenho dificuldade de pensar, e é um apego mais afetivo, né? De que o homem que recebeu tamanha sabedoria não soube lidar com ela a ponto de não ter, vamos dizer assim, não só a salvação, mas ao mesmo tempo ter o seu intelecto aberto para entender e compreender a verdade mais importante da vida dele, aquilo que o tornava sábio de fato, que é a mensagem salvadora do Senhor, né? Então, não creio que ele não teve essa iluminação, creio que teve. Então assim, eu tenho um aspecto afetivo. Dificilmente eu olho e falo, Salomão não foi pro céu. Não é possível. Porque se Salomão não foi, cara, eu sou mais burro que ele, eu tô me enrolado, mano. Então, a graça é a graça, né? Pois é, ué. É verdade. Cara, excelente, Poxa, né? excelente. Legal.